Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje é uma live bem legal que a gente vai falar um pouco, dando continuidade do que a gente falou semana passada, né? Semana passada a gente falou um pouco de trabalho padronizado, né? E a gente fez uma abordagem bem legal aí mostrando quais são os cases, né? E como você criar o trabalho padronizado. Porque o trabalho padronizado, ele é a base para o treinamento da operação, né? Então, uma vez que você elaborou o trabalho padronizado, que é um pré-requisito, aí sim você vai aplicar essa técnica que eu vou ensinar você hoje, que é uma técnica chamada TWI. Vou explicar um pouquinho daqui a pouco o que se trata essa simbologia ou essa abreviação, né? E a ideia é compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer alguma coisa aqui. Só um minuto. Zoom aqui. Isso. Muito bom. Agora sim. Agora ficou bom. Então, lembrando que as lives elas estão ligadas à logística, mas elas também são aplicadas dentro do processo produtivo também, né? Então, a ideia é a gente falar um pouco desse conceito que está dentro de um conceito que a gente chama de logística mais eficiente para centro de distribuição e almoxarifados. E o nosso foco tem sido sempre logística. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Cardoso. Para quem não me conhece e está entrando agora ou vendo agora esse vídeo, eu sou especialista em melhoria contínua, em Lean Thinking, mais de 28 anos de experiência e vivência prática. E a gente gerencia projetos em várias organizações, grandes empresas, dos setores de alimentos, químico, também automotivo, metalúrgico, de consumo e serviços. Também desenvolvo materiais de treinamento na área de operações, logística e vendas. E também na área estratégica, eu não coloquei aqui, mas inclusive hoje eu estava fazendo o planejamento estratégico de uma empresa. Sou autor de 3 livros. O primeiro deles que eu escrevi foi Uma Vida Sem Desperdício em Casa, bem legal esse, né? Até brinquei hoje com o pessoal, assim, cuidado só na hora de comprar para não brigar com a esposa, né? Então, uma linguagem simples que traz aí esse conceito para que você possa aplicar isso na sua casa. Nós também lançamos um livro chamado Uma Vida Sem Desperdício no Escritório, que é um livro mais voltado para processos administrativos e até de serviços. E, especificamente, a gente está fazendo essa abordagem dessas lives focado nesse livro aqui, que é o Logística Lean Sem Distribuição, que é um livro que traz um pouco esse conceito de como a gente trazer, né, o conceito Lean para dentro do CD e das operações logísticas. Ok? Muito bem. Dentro desse contexto, eu sou o CEO da TubeLean, que é uma empresa que visa aplicar o Lean para deixar as pessoas mais produtivas e felizes. E nós temos uma visão de treinar até 10 mil pessoas até 2030. E também nossos valores aqui, vocês podem ver que é colaborar com as pessoas e também fazer tudo com qualidade, confiar na equipe e também clientes e colaboradores felizes e entregar resultados. Então, todo esse trabalho que está sendo apresentado nessas lives sempre está associado a algum resultado de alguma empresa que a gente já aplicou também esse conceito. Muito bem. Então, como eu falei, esse livro é o livro que deu origem a esse trabalho que eu venho fazendo aí de divulgação nas redes, sendo que ele visa entregar ou receber o produto certo, o material certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, na qualidade certa e no acondicionamento correto, sem desperdício. Esse livro ele é fruto de um trabalho que eu realizei em um centro de distribuição e ele acabou virando o que nós chamamos de uma referência dentro da logística. Né? E a gente tem aplicado esse método em várias organizações, grandes organizações como Mary Kay, Stanley, né, que produz o copo, e tudo isso visando aí ter o produto certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, na qualidade certa e no acondicionamento correto sem desperdício.
E a ideia é que esse livro ele traz uma série de conceitos, e um deles é a parte de treinamento, né, de trabalho padronizado. Então, o nosso foco, como eu falei semana passada, é falar um pouco sobre os problemas da separação, que muitas vezes tem baixa produtividade, ou seja, as pessoas não atingem o desempenho esperado durante a separação, muitas vezes por excesso de caminhada, muitas vezes porque ela não foi treinada, né? Nós vamos ver que erros de separação, inclusive, erros de separação, inclusive, que acontecem nas organizações, tem essa origem, né? A origem basicamente da... Nossa, deu agora, só um minuto. Só um minuto aqui que deu... Ah, não, tá certo. Beleza. Voltando aqui. Muito bem. Além de, como eu falei, baixa produtividade, existem também erros de separação, falta de material, muitas vezes no ponto de coleta. Inclusive, semana passada eu recebi uma consulta, né, de um dos nossos alunos falando exatamente isso, que ele... como resolver esse problema de faltar o produto na hora que vai se fazer a separação, né? E o que eu disse a ele é o que eu vou dizer para vocês. Se o produto não está lá, só pode ser por dois motivos. O primeiro, alguém tirou o produto que estava lá e não deu baixa no sistema, né, que é uma possibilidade. E a outra é que houve abastecimento incorreto, né, e aquele produto não está no local correto. Então, esse conceito de trabalho padronizado que eu passei semana passada, ele ajuda a atacar esses dois sintomas aí, né, e fornecer resultado, né, em cima desse problema, solucionando esse problema. Então, assim, dentro desse processo, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com um conceito chamado TWI. Esse conceito, ele significa Training Within Industry, ou seja, treinamento, né, dentro da indústria, né, que é e eu vou falar daqui a pouquinho a origem dele, né? Mas antes eu queria fazer uma abordagem que eu acho bem interessante, vale a pena compartilhar com vocês, é um pouco da questão do quanto não se dá tanta importância para o treinamento, né? O treinamento, de maneira geral, ele traz um benefício enorme para a organização e muitas vezes ele é negligenciado, né? Ou, como eu já falei também no último, acho que falei isso na última aula, na última live, é que muitas vezes a gente acaba deixando, né, de fazer esse treinamento e perder a oportunidade de ganhar produtividade, né? E isso acaba afetando o resultado da companhia. Então, as empresas às vezes não dão muito valor, mas é algo que nós temos estimulado, porque muitas vezes as empresas entram num círculo vicioso, que eu chamo, de baixa produtividade. O que quer dizer esse círculo vicioso? Muitas vezes, se você observar um processo, aquela pessoa que está executando não atingiu a produtividade necessária. Como ela não tem a produtividade correta, ou velocidade para fazer a atividade, é muito comum que a produção não atinja a meta. E aí isso acaba gerando o que a gente chama de hora extra, né? Muitas vezes, hora extra, e aí para poder atingir aquele volume, então muitas vezes o funcionário fica até mais tarde, o que é mais caro para a companhia, e depois não tem tempo, aí as pessoas não têm tempo para serem treinadas, e consequentemente não recebem o treinamento adequado, e aí não atinge a produtividade. É um círculo vicioso que, para sair dele, gente, não tem jeito. Ele tem que ser interrompido levando em conta que em algum momento você vai precisar tomar uma decisão. Você quer aumentar a produtividade? Então você vai ter que eventualmente tirar uma pessoa da produção ou duas, né, para que façam o treinamento e depois elas voltam para a produção mais produtivas. Os nossos clientes que a gente tem trabalhado, a gente tem temos nos esforçado para trazer esse conceito, né? Então, para sair desse círculo vicioso e entrar num círculo que a gente chama virtuoso, que é
treinar e aí obter melhor produtividade, ter ganho de produção e eliminar a hora extra, né? E, consequentemente, ter as pessoas mais preparadas para o trabalho. E esse conceito é interessante porque, falando um pouco da história, né, existe até uma imagem bem interessante que é representada aqui, né, que é como We Can Do It, porque esse conceito nasceu numa das grandes guerras, né, na verdade, a Primeira Grande Guerra Mundial, mas na segunda que ele recebeu grande força. E isso porque, no país de guerra como os Estados Unidos, que é a origem desse conceito, havia uma demanda muito grande por jovens que deveriam ir para a guerra e homens, e sobrou as mulheres, e elas tinham que substituir os homens nas fábricas. Então, isso foi um desafio que o governo apoiou aí um pesquisador, que ele desenvolveu um método para fazer com que o treinamento fosse eficaz, né? Então, esse método foi padronizado, olha só, tem que ser, né? Gerando aí 5 manuais, né, que são os J's, que eles chamam, né, os 4 J's e um que não é J, mas tudo bem, que é o Job Instruction, o Job Methods, Job Relations, relações com o sindicato e também a parte de desenvolvimento. Então, esses manuais tornaram possível treinar muita gente em pouco tempo e adequadamente para que pudessem ter produtividade logo, né? Inclusive, isso foi desenvolvido, né, dentro desse contexto, né, da história, onde os jovens, como eu falei, iam para a guerra, né? Está aparecendo aqui no vídeo, e eles, ao irem para a guerra, alguém tinha que substituí-los, né? E aí as mulheres que praticamente foram para as linhas de produção, né? Como vocês veem aqui, o exemplo, né, das pessoas na produção aqui, na sua maioria mulheres, que tinham que dar a produtividade, né, que era realizada pelos homens na época, né? Então foi muito interessante, onde esse método permitiu que o governo tivesse, né, as indústrias tivessem uma resposta rápida, inclusive materiais que iam para a guerra, né? Não eram só produtos, né, de uso doméstico, mas também produtos de uso bélico. Então, foi assim uma transformação bem importante e de peso, né, para esse processo de trabalho. Esse processo, então, gerou os 5 manuais, e a gente vai abordar alguns deles, 4 principalmente. Um deles é o que nós chamamos eles chamam de Job Instruction, que nós chamamos aí de instrução do trabalho. Tem muito a ver, né, com essa questão de como treinar a pessoa, que ele é também conhecido o precursor do trabalho padronizado. Então, teoricamente, o TWI serviu de inspiração para isso. Depois vamos falar do método de trabalho, que é onde originou aí o Kaizen, vamos dizer assim, e relações do trabalho. Então, vamos falar primeiro do método de Job Instruction. O Job Instruction é uma metodologia que tem como base ensinar e aprender. Então, ele é um método que ensina como treinar adequadamente um funcionário ou qualquer profissão que tenha. Então, a gente brinca que é um treinamento totalmente oposto àquele que acontece nas empresas, né? Onde eles muitas vezes pegam um funcionário novo, colocam do lado de um mais experiente e falam, aprende aí por encosto, né? Eu gosto muito de usar esse nome, que é um nome encosto, vamos dizer, de certa forma, é o que acontece, né? Então, qual o objetivo das instruções de trabalho? Primeiro deles, fazer com que o trabalho seja realizado conforme um padrão, né? E aí, por isso que existe trabalho padronizado. Ele ensina e desenvolve as pessoas, é um método que foca muito também a questão de segurança e qualidade, e para isso acontecer é importante entender os elementos de trabalho, ou seja, que o funcionário, ao entender os elementos, também entenda por que ele está fazendo aquilo. Então, aí que entra o conceito de ponto-chave. Então, esse é muito interessante, porque é um conceito que nós utilizamos com frequência e ele realmente traz resultados impressionantes, né? Semana retrasada, a gente fez um processo como esse numa empresa e
a gente conseguiu melhorar a produtividade da pessoa. Então, ele ensina, ele dá um passo a passo, e ele também mostra a importância do que está sendo feito, né? Basicamente, esse é o papel. E a origem, né, também conhecida como kata, né? Kata é uma metodologia que vem das artes marciais e é um conceito de repetição, né? Você repete os movimentos para aprendizado. Então, nesse conceito de TWI, isso está muito presente. E para vocês verem como é muito legal isso, eu trouxe aqui um vídeo, acho que vai entrar agora, deixa eu ver. Um vídeo de uma pessoa antes do treinamento e aí depois uma pessoa depois de um treinamento, ok? Para vocês verem a importância. Então vamos passar aqui rapidinho o vídeo. Vejam que a pessoa ali está muito mal posicionada, não faz movimentos corretos, não consegue jogar muito bem ping-pong. E aí realmente ele está sendo treinado. Vamos ver como ficou depois dele receber o treinamento, né? Eu tenho o vídeo agora seguinte, que já é aí depois de algum tempo já recebendo o treinamento, né? De alguns meses, inclusive. Meses não, mas um mês aí. Opa, deixa eu voltar. Aqui. Olha que interessante como ele mudou completamente a postura, né, para realizar a atividade, né? Então isso é importante, né, que traga essa habilidade, né? Então como a gente consegue isso aplicando esse conceito? Existem 4 passos que devem ser seguidos. O primeiro deles é preparar o estudante. Eu vou entrar em detalhe. O segundo é apresentar a operação. O terceiro, exercitar. E o quarto, acompanhamento. Então, a ideia aqui é você, primeiro, será que o estudante está à vontade? Né? Então, muitas vezes o treinamento está acontecendo no meio do barulho, então, às vezes, é melhor você ter um local reservado. E esse local recebe o nome de dojo. Vamos ver se eu consigo. A gente vai tentar falar de dojo no próximo encontro. Quero ver se trago até uma pessoa que já esteve dentro desse processo aí, aplicando esse processo. Aí você tem que aprender, apresentar o trabalho e descobrir o que a pessoa já sabe, descobrir o seu interesse em aprender o trabalho, será que realmente ele está interessado naquela posição, naquele trabalho, e também colocar ele na melhor posição para aprender. De preferência, que essa posição seja similar à posição que ele vai trabalhar. Isso faz com que ele possa se posicionar e entender as dificuldades, inclusive, da operação, né? Que é aí que entra o dojo para simular esse tipo de atividade. Então, esse é o primeiro passo, que é preparar o estudante. O segundo é o que nós chamamos de apresentar a operação, né? E isso realmente tem um... Opa! Nossa, acabei passando aqui. Então, vamos lá. Apresentar a operação, que significa mostrar de forma ilustrativa como funciona, né? A etapa, usando aí o trabalho padronizado, enfatizar cada ponto-chave. O que é o ponto-chave, né? O ponto-chave é o que nós chamamos de...
nós chamamos de ponto importante. Por que você tem que fazer daquela forma? Por que aquele mecanismo ele está fazendo aquela atividade, né? Eu lembro muito bem que teve uma pessoa que a gente foi ensinar e ela nem sabia por que ela colocava o componente no produto. A gente explicou para ela a importância daquele trabalho e o ponto-chave é assim, olha, se você colocar invertido, isso pode causar um problema lá na frente. Então a ideia aí é passar o porquê ela está fazendo aquilo, né? E explicar essa razão traz o engajamento extremamente importante. Instruir de forma clara, né, paciente, e geralmente passar para ele o máximo de conhecimento, né, ter paciência, né, que as pessoas não aprendem da mesma forma. Então, esse é um ponto muito importante mesmo. Opa! Deixa eu ver aqui. Ops. E por último, não menos, é o que nós chamamos de exercite, né? Ou seja, deixar a pessoa fazer o trabalho de forma silenciosa e você vai corrigindo, né, a pessoa, dando as dicas, e depois você pede para ela falar sobre o processo. Isso é muito interessante, porque a mente humana grava muito mais o som do que só o fazer. Então, ela repetir faz com que ela aprenda também, né? Deixar ele fazer e ver as principais dificuldades, né? E, inclusive falando lá dos pontos-chave, né? E você monitorar como é que ela está, até que ela possa aprender aquilo rapidamente, né? Com mais qualidade. Essa é a ideia desse terceiro ponto. E o quarto ponto é o que a gente chama de acompanhar. É quando o líder que está treinando essa pessoa acompanha ela durante um tempo para garantir que ela está adaptada àquela forma de fazer. E aí você considera isso dentro da responsabilidade do líder, que é acompanhar até que a pessoa atinja a produtividade necessária, né? Isso também deve sinalizar quando ela deve pedir ajuda, né? Então a ideia é que você acompanhe frequentemente e aos poucos vá passando o ensinamento para essa pessoa. Então, esse é o TWI, aí um dos TWIs, um dos Js, né? E que é o principal, eu diria assim, é muito, muito interessante. É importante você praticar isso, tenta fazer isso numa operação que vai te dar resultado. E o segundo J que nós chamamos dentro do TWI é o J do método de trabalho, que é um precursor do Kaizen. Nesse caso, quais são as etapas? Primeiro, analisar o trabalho. Segundo, criticar cada detalhe, elaborar um novo método e aplicar esse novo método. A ideia aqui é ajudar a supervisão e os trabalhadores a melhorarem o trabalho, né? Questionando cada detalhe, entendendo a necessidade e responsabilidade de cada tarefa, né? E eu estava semana passada fazendo esse exercício com um cliente e a gente descobriu uma melhor forma de fazer, ouvindo os operadores, né? Então, isso ajuda bastante. Tinha uma tarefa que se podia fazer na mesa ou na mão. Na mão ela era mais eficiente. A gente padronizou para que todos fizessem igual, né? E isso aumenta a produtividade e reduz desperdício, sempre que possível no local, né? Então, o primeiro passo, que é analisar o trabalho, é você desenhar esse trabalho, né? Anotar como ele acontece, quais são os dados que são passados pelas pessoas que estão colaborando com aquela melhoria, né? Diagramar esse método, né, colocar isso de maneira clara, registrar os detalhes, dificuldades, demora, e a partir daí você fazer uma boa análise do processo e fazer perguntas, criticar, né? Quando a gente fala criticar, não é falar mal, mas é perguntar, mas por que você faz desse jeito? Qual é o propósito? O que pode ser feito? Quando deve ser feito? Quem está melhor? Quem está em melhor condição de fazer? Como é a melhor maneira de fazer, né? Então é importante que você, né, faça essa análise, essa colocação de maneira metódica, né? De maneira padronizada, sempre, né? Então a ideia é que realmente você consiga ter esse resultado. E é importante a melhor maneira de fazer, né? Então. Opa, o Bruno entrou lá no LinkedIn aqui também, que legal, Bruno. Jean, né, também fez comentários aqui, muito bacana. E então a gente
deve praticar isso, né? Anotar as ideias e efetivamente buscar fazer o que a gente chama de elaborar um novo método, né? Sempre perguntando por que é necessário, né? É incrível como muitas vezes a gente faz uma atividade e não entende por que ela acontece, então é importante ter o propósito muito claro, onde isso deve acontecer, né? Quando deve ser feito, como fazer isso e qual é a melhor qualificação, né? Quem é a pessoa mais qualificada que está realmente praticando e fazendo aquilo, e qual a melhor forma de fazer. Então, esse precursor, né, que é o Kaizen, que ele visa exatamente isso, né? Eliminar aquilo que não agrega, né? Combinar e reorganizar e simplificar. Essa é a ideia básica desse processo. E aí aplicar um novo método, ou seja, qual é a melhor forma de fazer. É importante ter aprovação, né, da liderança e também a aceitação de todos, né? Outro dia eu fui numa empresa, a gente estava fazendo trabalho, tinha uma forma que o turno da manhã fazia, uma forma que o turno da tarde fazia. E a gente chegou a um consenso qual era a melhor forma, isso foi padronizado e a gente conseguiu um ganho de produtividade. Então, treinar é super importante, uma vez que você estabeleceu esse novo método, né? Deve estabelecer um determinado horário, né? E de preferência organizado para fazer isso. Treinar o pessoal nesse novo método, que vai exigir um novo trabalho padronizado, e colocar ele em prática, e verificar os resultados, e aí também agradecer a colaboração de todos. Então, esse é o quarto passo do segundo J. Aqui eu vou passar rápido, mas é legal, porque traz também um conceito de um dos J's, que é relação no trabalho, né? Que ele traz um conceito que é o relacionamento, né? Hoje, o trabalho, como eu estava comentando hoje no cliente, é feito por pessoas, né? Então, a gente tem que valorizar as pessoas. Então, esse J, que é um manual que ele trabalha muito a inter-relação entre as pessoas, né? Então, dar feedback é importante, incentivar boas ideias, né? Melhorar a comunicação, usar a criatividade das pessoas, né? Eu brinco assim, eu não gosto muito de usar a palavra mão de obra, né? Na verdade, você contrata a pessoa, a cabeça, né? O pensamento e o que ela faz de melhor. Então, para isso, o que ele fala primeiro? A primeira base, o primeiro passo é dizer para a pessoa como ela está indo. Muitas vezes ela não sabe como está indo, né? E definir o que você espera dela e frisar as maneiras que ela pode melhorar o seu processo. Então, as pessoas devem ser tratadas de forma individual, não se dá feedback coletivo e nem na frente das pessoas. É importante que isso seja uma tratativa própria, né, no momento adequado. Segundo, dê valor a quem merece, né? Então, caso seja realizada uma boa atividade pela pessoa, elogie a pessoa, né? Dê um feedback, tanto positivo como também, né, um feedback negativo pode ser dado também, e ainda enquanto o assunto está quente, né? E por último, o terceiro é fale com antecedência sobre as modificações que vai afetá-los, né? Se possível dizer o porquê. A comunicação, na maioria das empresas, ela é muito falha, né? Até mesmo porque às vezes tem muita gente, né? É difícil manter isso, mas é importante fazer com que seja realmente dito por que você está fazendo uma mudança, né? Eu já passei várias vezes por essa situação que a gente explicou bem qual é o porquê da mudança e a aceitação foi muito boa. Então, isso é importante. E, por último, aqui, utilizar o melhor possível da capacidade de cada um, né? Descubra o que ela tem de habilidade, que ela realmente possa ter progresso no trabalho. Então, a ideia aí é fazer com que as pessoas evoluam no trabalho, né? Então, a ideia é essa. E como conseguir as opiniões das pessoas, né? Aí é uma questão importante, ouvir, né? É super importante, escuta ativa, não só escutar, né? Mas ouvir a pessoa é super chave, né? Então, não discuta, né? Encoraje a pessoa a falar do que é importante para ela, não interrompa, não tire conclusões apressadas, não seja o único a falar, né? Ouça com atenção e mantenha o sigilo, né? Uma conversa individual que deve ser tratada com respeito, né? Isso é super importante. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar, o último conceito é o conceito de programa de desenvolvimento,
né? O programa de desenvolvimento ele é um programa que visa atender as necessidades de treinamento da pessoa, né? Então é importante ter um plano, implementar esse plano, treinar as pessoas e verificar depois se isso está sendo eficiente ou não, né? Então eu gosto muito da matriz de habilidades, que é uma ferramenta muito utilizada tanto na produção como na área administrativa, onde você tem as pessoas, as etapas e o quão treinadas elas estão. Quanto mais bolinha cheia, significa que ela já está num nível legal. E aí, a partir disso, dessa avaliação, que você faz o plano efetivo de treinamento, né, para a pessoa. Né? E aí existe aqui um passo a passo, ele está em inglês, eu preciso ver se eu consigo traduzir essa parte do método, mas aqui a parte do Kaizen, Job Methods, e aqui acho que eu tenho traduzido. Está traduzido. Aqui ele fala um pouco, principalmente, né, o que a gente chama de como estar preparado para treinar, né, para instruir, né? Então é o passo a passo, que é os quatro passos do J1, né, do Job Instruction, né? Então esse é um conceito interessante. Se você estiver interessado, depois manda um comentário para mim, eu consigo te mandar essa tradução aqui para você. Hoje chama de cartão de bolso. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. É isso. Aí depois, amanhã não, na próxima semana falaremos de dojo. Então, foi um prazer estar com vocês. E está sendo muito interessante, tenho recebido muito feedback, né? Hoje eu estava numa empresa e recebi um elogio das lives, né? A gente fica muito feliz. A gente sabe que nem todo mundo está naquele horário, né? A gente entende que às vezes, né, tem compromissos e não consegue participar, mas a live fica disponível no canal no YouTube. Então, se você tiver interesse, entra no nosso canal no YouTube e lá você tem acesso realmente a as lives que você perdeu, né? A gente abriu várias lives e obrigado, Bruno, valeu aí. Então, a ideia é tornar esse conhecimento, atingir o maior alcance possível, né? A gente acabou descobrindo que digital é uma forma de compartilhar o conhecimento de uma maneira mais significativa. A gente já atingiu Angola, México, achei super legal e espero que você também divulgue essas lives. Elas vão acontecer nas próximas semanas. Quinta-feira que vem, já falar de dojo, quero ver se trago alguém que pode nos ajudar aqui e trazer uma experiência, né? E espero ver vocês na próxima live também, né? Obrigado. Opa, André Lorca, um grande amigo também, José Martins, valeu, José. Bacana, gente, bom que vocês estão presentes aí. Qualquer dúvida, manda para mim no WhatsApp ou no LinkedIn também, a gente está aqui para ajudar todos vocês. Ok, gente? Um abraço.